Apresenta Checkup no rádio. 7h13. Nesta quinta-feira, o quadro Checkup no rádio traz um tema que interessa muita gente, inclusive isso foi pauta aí das últimas semanas, muitas pessoas perguntando, não deu para colocar todas as perguntas aqui no ar, que é o uso de suplementos e os impactos no coração. Com o crescimento do interesse por saúde, fitness e longevidade, suplementos alimentares se tornaram parte da rotina de muitas pessoas. Creatina, whey, outros tipos de suplementos. Mas será que todo suplemento é seguro para o coração? Quais são os riscos e os cuidados que devemos ter? Para responder essas e outras perguntas, vamos agora conversar com o aniversariante de ontem, Dr. Vander Weyden. Já parabenizamos aqui ontem no ar, mais uma vez, parabéns, feliz aniversário. Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Checkup no rádio. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, obrigado pelas felicitações. É sempre a satisfação estar aqui para a gente falar sobre assuntos que interessam o coração. E esse, particularmente, é muito interessante porque a gente realmente tem visto um movimento maior aí das pessoas buscando, felizmente, buscando cuidar da saúde, pensando no longo prazo. E isso tem um benefício muito grande. A gente só precisa ter algumas particularidades, alguns cuidadinhos ao tomar essas decisões, mas é muito gratificante a gente vir aqui tratar de saúde, A gente vem tratar de saúde, a gente é chamado de profissional da saúde, mas a gente fala muito de doença, Porque, na verdade, muitas vezes a gente é procurado, a gente é mais demandado quando o problema acontece. Mas a gente a gente tirando um pouco o olhar do organismo biológico, do ser humano, se a gente olhar para um organismo mecânico, que nós mesmos, como seres humanos, construímos, é mais fácil da gente entender que com manutenção preventiva é mais fácil, mais barata e menos traumática e menos complicada do que manutenção corretiva. Quem tem ar-condicionado em casa sabe que é muito mais tranquilo você chegar, é muito mais barato você chegar e pedir para fazer uma manutenção preventiva, para a pessoa vir fazer uma limpeza e organizar e ver se está tudo bem, do que deixar para procurar quando o ar-condicionado quebrou, quando entupiu, quando as coisas resolveram. A mesma coisa com relação ao carro. Você faz suas revisões ali, troca o óleo, faz as avaliações de motor, de radiador, de todo mundo. Se você faz isso de forma preventiva, a cada 10 mil quilômetros, a cada 20 mil quilômetros, você estende a vida útil do carro com qualidade por muito mais tempo. Se você esquece, não troca nem o óleo do carro, não calibra nem os pneus do carro, em pouco tempo o seu carro vai estar desgastado e cheio de problemas. Melhor prevenir do que remediar, E a conta vai ser maior. E aí a gente finaliza exatamente com essa frase, que é tão batida já, tão clichê, mas que quando a gente para pensar nela, de fato ela tem um impacto muito grande na nossa vida. E a gente só percebe isso muitas vezes quando é tarde demais, quando a gente é obrigado a remediar. Então, prevenir é muito melhor, é muito mais eficiente, é muito mais barato, traz muito mais resultados bons do que a gente remediar. Remediar a gente tenta só consertar o que já quebrou e nunca volta a ser aquilo que era antes. Quando a gente previne, a gente consegue se manter por mais tempo. Então é uma alegria a gente estar aqui para falar sobre esses suplementos num contexto de pessoas que estão buscando de fato ter uma saúde, uma vida com mais qualidade. Quais são os suplementos mais comuns que a gente usa no dia a dia e como eles podem afetar a saúde do coração? Então, você já mencionou dois aí, que eu acho que eu trarei para cá, que é a creatina e o whey protein. A gente acrescentaria, além desses, alguns que são chamados intratreinos e outros que são chamados pré-treinos. Na verdade, a terminologia ela não é unificada, não existe uma regra, pelo menos eu não conheço uma regra que unifique a terminologia, que a gente diga que determinado suplemento ele tem esse nome, quer dizer que ele seja composto disso e daquilo. Então a gente não tem, na verdade, uma terminologia apropriada, e a maioria deles utiliza ou uma terminologia ou utiliza um nome que remete ao momento de você utilizar aquele suplemento. Por exemplo, o momento antes do treino, que é o chamado de pré-treino, o momento durante o treino, que é o chamado intratreino, e o momento após o treino, que é o chamado pós-treino. Esse pós-treino eu já tive de ouvir muitos anos atrás. Hoje em dia meio que caiu de moda, eu não vejo mais nenhum
quase nenhum suplemento ser utilizado com esse nome, também não se fala mais nesse nome. A gente escuta muito mais falar em pré-treinos e escuta falar e vê, né, eles serem estampados nas embalagens dos suplementos, e vemos também alguns específicos com o nome de suplementos pré-treino e intratreino. Então esses suplementos eles podem ser divididos nessas categorias, né, conforme o tempo de uso, se você usa ele antes, se você usa no meio, se você usa depois, ou então de acordo com a substância principal que está sendo ofertada ali naquele suplemento. Por exemplo, a creatina, né, que é um suplemento, que é uma substância, na verdade, que ajuda na transferência de energia para os nossos músculos. Então ele funciona como uma substância que nos traz energia muscular. Ela ajuda a fazer uma transferência energética lá nas reações musculares, e ele é utilizado com esta finalidade. Temos outros suplementos como o Whey Protein, que é para pessoas que desejam restauração, mas principalmente construção muscular após treinos. Sejam treinos desgastantes do ponto de vista físico, mas treinos que são considerados aeróbicos, como uma corrida, uma natação, um pedal que seja bem extensivo, e aí você deseja fazer o uso dessa substância, mas principalmente o Whey Protein é principalmente utilizado em treinos que a gente chama de exercícios resistidos, mais conhecido é a musculação, né? Mas tem muitos dos exercícios de CrossFit também tem essa pegada, essa finalidade do exercício resistido, e a finalidade aí é a construção de massa muscular. Então você tem, que muitos chamam de hipertrofia, né? E de fato é uma hipertrofia, mas ali a ideia é você construir massa muscular. Então esses suplementos que são chamados de Whey Protein são proteínas, são suplementos com alta carga de proteína, que é difícil de ser, vamos dizer assim, de ser obtida na natureza, seja ela sintetizada ou purificada. Ela é difícil de ser obtida na natureza, por isso que ela costuma ter um valor mais alto. Desses suplementos aí, provavelmente os que têm o maior preço são aqueles que estão ligados à alta carga proteica, que seria o Whey Protein e o HMB, que é o hidroximetilbutirato, que é um outro suplemento, também é utilizado nesses cenários após treino para evitar ou inibir o que a gente chama de proteólise, que é o desgaste da musculatura por quebra de proteínas. A gente faz, veja como é interessante, né? A gente faz o exercício para construir proteínas, para construir massa muscular, construir fibras musculares, porém se esse exercício ele for desgastante o suficiente e queimar toda a nossa reserva de carboidratos, toda a reserva que geralmente fica no fígado, ele passa a queimar outras substâncias. Queima gorduras, que aí é uma coisa boa, né? A gente vai eliminar gorduras do nosso corpo, mas ele entra também num processo de queima de proteínas. Esse processo todo é chamado de neoglicogênese ou gliconeogênese, onde você precisa pegar qualquer tipo de fonte energética nutritiva do organismo e convertê-la em glicose para ela ser dispensada para o cérebro e de alguma forma ser dispensada mais fácil para os músculos. Os músculos já estão trabalhando, na verdade, com essas outras substâncias, especialmente com gorduras, há bastante tempo aí dentro de um treino mais longo. Mas o que a gente quer dizer? Num treino longo o suficiente, desgastante o suficiente, você faz quebra de proteínas. Então, para inibir essa quebra de proteínas, existem esses suplementos aí, como o principal deles talvez seja o HMB, o hidroximetilbutirato, que é utilizado com essa finalidade. Tanto ele quanto o Whey Protein tem essa finalidade de construção muscular. Já a creatina é para dar energia para energia para as células, especialmente as células musculares, no mesmo modo que alguns carboidratos específicos. Alguns são utilizados na forma de gel, chamam-se carbogel, outros são utilizados na forma de pó mesmo, assim como o Whey Protein e outros suplementos pré-treinos, que são utilizados, na verdade o carboidrato popularmente a nossa massa e o doce, certo? A fonte energética que a gente consegue utilizar com mais facilidade.
Então, esse carboidrato, na verdade, ele vem na forma de pó ou de gel, como a gente mencionou, e eles têm geralmente tem alguma substância que é absorvida rapidamente e ela fica prontamente disponível para ser utilizada ali pelos músculos de quem está fazendo o seu exercício físico. Então, esses suplementos do tipo carboidrato geralmente são chamados de intratreino. Por quê? Porque você costuma utilizá-los dentro de um treino, a partir de 30 minutos aproximadamente de um treino de moderada intensidade, você já costuma queimar as reservas que você tem de glicose e aí passa a precisar de alguma fonte de carboidrato, senão você entra nesse processo de degradação de proteínas. Então, nesses casos, dentro do treino, você pode fazer uso desses carboidratos. E por último, tem os chamados pré-treinos, que é uma terminologia que indica o momento, né, que é antes do treino, mas que ela não é bem unificada em relação à substância que está ali como o seu componente principal. Alguns pré-treinos são compostos apenas de carboidrato, ou seja, é como se fosse para fazer uma pequena reserva energética para que você tenha energia para começar o seu treino. Outros, porém, são feitos de algumas substâncias, e aí pegou-se essa fama de levar esse nome de termogênicos, né? O que seria termogênico? Termo é temperatura, higiênico é gerar. Então, são substâncias que geram temperatura. É como se elas aquecessem o organismo. Então, elas aumentam o metabolismo do nosso corpo, fazendo com que a gente queime mais calorias e gaste mais energia. O problema principal, e aí a gente vai entrar agora, Marcos, nessa história de quais são os cuidados que a gente tem que ter, o problema principal reside do ponto de vista cardíaco. Falando apenas, o problema principal reside nesses pré-treinos, porque alguns deles contêm algumas substâncias que de fato aumentam o metabolismo, aceleram o metabolismo do nosso corpo, e para pacientes ou para pessoas que são doentes do coração, esses suplementos eles podem causar efeitos colaterais indesejáveis, podem aumentar a pressão arterial, podem gerar arritmias. Então, esse talvez seja o grupo que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, olhar bem, já que não é uma terminologia, como a gente disse, unificada. Você pode chamar de pré-treino o que você quiser, basicamente. Então, é interessante que você tenha cuidado de pesquisar antes para saber quais são os ingredientes que estão presentes dentro desse pré-treino. Eu não conheço, eu pesquisei, eu vi um monte de nome lá e eu não sei do que se trata. Você vai lá e pesquisa mais um pouco na internet. A internet hoje ela tem à disposição sites, tem aplicativos, tem a inteligência artificial que pode fazer rastreio dentro da própria rede para nos trazer essas informações a respeito de que tipo de componente é aquele que está dentro daquele suplemento. Então, o que a gente precisa ter é essa atenção, ter esse trabalhinho de olhar especificamente nesse suplemento, que são os chamados suplementos pré-treinos, porque alguns deles, eles de fato contêm algumas substâncias que podem causar algum tipo de alteração cardiovascular. Para os demais, para os carboidratos, os suplementos pós-treino, para aqueles que são principalmente compostos de proteínas, para o sistema cardiovascular, via de regra, não há uma interferência direta para o paciente. A gente precisa ter apenas atenção com alguns outros grupos de pacientes que também têm doença cardíaca, como por exemplo diabetes. E aí você consumir carboidrato, um carboidrato que se assemelha à glicose, né, sendo diabético, isso pode gerar algum tipo de repercussão sobre a sua glicemia. Então é importante que você faça o uso, faça como teste e aí veja se isso vai modificar de alguma forma o seu padrão de glicose no sangue. Para aqueles pacientes que são doentes renais, por exemplo, e estão querendo fazer uso de suplementos, é importante que atentar para os suplementos proteicos, porque eles geram uma carga de trabalho adicional sobre o sistema renal. Os pacientes renais também, muitas vezes, eles compartilham doença com o sistema cardiovascular. Então, às vezes, você tem uma doença cardíaca e tem uma doença renal junto. Do ponto de vista cardíaco, mais uma vez, as substâncias que são suplementos proteicos, o whey protein, o HMB, eles não têm nenhuma repercussão sobre o sistema cardiovascular. Mas se o paciente for doente cardíaco e renal, então ele precisa ter um pouquinho de atenção com relação ao consumo desses suplementos, porque eles podem sobrecarregar mais a função renal. Então essas são as observações principais a respeito dos suplementos. Para o sistema cardiovascular, aquele que eu tenho mais medo e que eu, via de regra, eu desencorajo para os pacientes, é o uso de alguns
pré-treinos que são termogênicos, principalmente quando os pacientes chegam para mim dizendo, olha, eu tomei e realmente senti que o meu coração quis acelerar, eu fiquei suando, fiquei avermelhado, e a gente entende que ali tem alguma substância que de fato modifica a dinâmica circulatória do nosso corpo e ela pode trazer prejuízo. É um indício de problema. Isso pode ser um indício de problema. Então, a gente está falando aqui de uma manutenção preventiva, a gente está falando aqui de você produzir saúde, produzir uma vida com mais qualidade, e aí não precisa da gente ultrapassar, de passar o ponto do exagero, de dizer, eu quero esse pré-treino porque hoje eu quero fazer 2 horas de treino, e isso acabar lhe prejudicando mais do que lhe ajudando. Então, a atenção que a gente pede para o sistema cardiovascular com os pacientes e os praticantes, os esportistas e praticantes de esportes, eles têm uma atenção com os suplementos pré-treino. Qual é a diferença, doutor Wander, dos suplementos, aí no caso pré-treino ou pós-treino, para os carboidratos e proteínas naturais, animais, por exemplo, como a carne e outra? É possível fazer essa relação da substância em pó com os normais? Sim. Na verdade, esses suplementos, eles apenas têm uma concentração maior de um determinado produto que seja desejado ali por você. Mas, e alguns são sintetizados, de fato. Mas, por exemplo, para o whey protein, na verdade, ele é uma proteína que a principal proteína dela é a albumina, que é tirada provavelmente de clara de ovo. Então, ele é sintetizado em laboratório, mas a partir, na verdade, de um produto de origem da natureza. Animal, no caso. No caso animal, né? Alguns suplementos, como carboidratos em gel, por exemplo, são de origem vegetal. Tem alguns carboidratos em gel que são à base de tapioca e beterraba, por exemplo, que você tem uma fonte de carboidrato ali para lhe trazer energia durante o treino, no meio do treino, e ele é feito a partir de produtos naturais. Então, assim, você consegue obter esses, para o pré e para o pós, você consegue obter esses benefícios a partir de produtos que você tem em casa também. A diferença é que esses suplementos, quando são vendidos com a propaganda, com a ideia de que eles são mais concentrados, né? Porque quando você consome um pedaço de carne, um pedaço de frango, ali você vai ter uma carga proteica, um teor de proteína que é de 20%, 30%, associado à água e a carboidratos, e gorduras e outras coisas. Quando você come um suplemento só de proteína, geralmente é 90% proteína. Então você bota um pozinho ali, bota 2, 3 colherzinhas ali daquele pozinho, é 90% proteína. Então ele dá uma concentração maior. A única diferença é essa. Basicamente a única diferença é essa. Então, para os intratreinos, aquele que você está no meio do treino, aí de fato é mais por conveniência. É mais conveniente você ter um sachêzinho, ou então tá com aquela squeezezinha que você joga para dentro, do que você tá com um pedaço de carne, ou então com uma bolachinha, ou comer uma fruta ali no meio da academia, ou no meio de uma corrida, ou tá na bike, deixa eu pegar uma maçã aqui para comer. De fato tem uma conveniência maior para aquele que é intratreino. Mas para o pré e para o pós, na verdade, se você fizer uma avaliação nutricional e o nutricionista prescreve para você um plano dietético, um cardápio que contemple esses dias de exercício, você pode obtê-los sem a necessidade de suplementos. Ali é mais por conveniência mesmo. O nosso ouvinte João Medeiros quer saber o seguinte, quer saber do Dr. Wander se esse suplemento para o coração está protegendo o coração dele. É coenzima Q10, é isso? Q10. Coenzima Q10. A coenzima Q10, ela não tem pelo menos eu não conheço uma evidência científica de que ela proteja o coração. Agora, ela é muito boa para proteção muscular. O coração é um músculo, né? Mas especificamente o tipo de músculo do coração, que é o músculo estriado cardíaco, ele, até onde me chegue, até onde eu fiz pesquisas, eu não vi uma relação direta de que a coenzima Q10 ela faria um efeito protetivo sobre o músculo cardíaco. Porém, sobre os músculos, a gente chama de músculos estriados esqueléticos, que são todos os outros músculos do nosso corpo, aqueles que a gente comanda, né? O bíceps, o dorsal, o quadríceps, a panturrilha. Para esses músculos que a gente exercita na corrida, na bike, na academia, a coenzima Q10 ela tem um efeito protetivo, sim. A gente usa, inclusive, dentro da cardiologia, num tratamento de pacientes, especificamente de alguns pacientes que usam um tipo de remédio que a gente chama de estatina, é um remédio bastante conhecido aí, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, porque esses medicamentos, eles têm
em conjunto, eles têm um efeito colateral, que é a mialgia. São dores musculares, algumas vezes evoluindo para inflamação do músculo e desgaste mesmo do músculo. Para esses pacientes, não são todos, graças a Deus, mas para esses pacientes que usam essas estatinas e que têm essa mialgia, essa dor, essa inflamação muscular, a coenzima Q10 ela é eficiente para proteger o músculo dessas lesões. Então, para quem faz o uso de coenzima Q10 para proteção muscular, vamos dizer assim, evitar as lesões musculares dentro desses treinos, ela seria eficiente sim. Ela só não ajuda diretamente o músculo cardíaco. Tomo magnésio PA e me sinto melhor. Pressão, azia, refluxo. Minha mãe, que já sofreu infarto, pode tomar também o magnésio PA? Só peço atenção para que seja dosado o magnésio regularmente, né? O magnésio é uma das drogas aí não gosto de chamar de droga, uma das medicações, um dos suplementos aí que está bem na moda. Existem diversos suplementos, magnésio treonato, magnésio dimalato, tem cloreto de magnésio, existe magnésio de toda forma. O magnésio é um oligoelemento, é um mineral que faz parte da nossa musculatura, mas também faz parte do sistema de condução cardíaca, condução do estímulo elétrico cardíaco. Então, o magnésio em excesso, ele pode causar arritmias cardíacas, e isso pode ser algo indesejado para os nossos pacientes. Então, eu não vejo contraindicação do ponto de vista cardiológico para aqueles que não têm arritmias. Certo? Para quem tem doença cardíaca é preciso, como ele disse aí, a mãe dele tem doença cardíaca, é preciso dar uma olhada, especificar direitinho que tipo de doença cardíaca tem, porque se for arritmia, via de regra, eu não consideraria utilizar logo de cara. Dosar o magnésio antes, fazer o acompanhamento com o cardiologista que já avalia essa doença cardíaca dela, para poder definir se ela está apta para fazer. Eu quero só entrar no detalhe aqui, porque muitas vezes acontece isso, a ideia de que não é um suplemento, não é natural, então não vai me causar nenhum tipo de problema. Quando os pacientes muitas vezes chegam no consultório dizendo isso, doutor, eu tomo esse suplemento aqui porque é natural. Tem um que é natural, que é a tal da castanha da Índia, que para outras especialidades, os colegas ortopedistas gostam muito, porque de fato funciona, tira toda a dor do nosso organismo, mas ela paga um preço alto na pressão, nos rins e no coração. Então, os colegas ortopedistas, doutor Anderson, um abraço que nos presenteia aqui, geralmente nas quartas-feiras, né, com as suas entrevistas, um abraço para o doutor Anderson. A castanha da Índia, eu não sei se ele prescreve ou não, mas eu já via prescrevendo castanha da Índia por outras pessoas, mas talvez muito mais do que ser prescrito por ortopedistas, é vendido nas farmácias, porque não tem nenhum tipo de restrição a sua venda, exatamente por ser um suplemento e um produto natural. E eu já vi pacientes terem problemas graves com o uso dessa tal de castanha da Índia, que a gente não sabe sequer a dosagem, o conteúdo que tem, mas a gente sabe que ela tem um efeito anti-inflamatório, e esse efeito inflamatório, ele resolve as dores, mas ao mesmo tempo ele traz problemas. Então essa história de que é só um suplemento, é da natureza, então tá tudo bem, a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Quando os pacientes me dizem isso, aí eu costumo dizer, olha, a ortiga e o veneno da jararaca também são da natureza, e ninguém sai consumindo eles por aí, à torta e à direita. Então, pelo fato de ser da natureza, não quer dizer que está tudo bem, não, tá certo? A gente precisa ter atenção com isso, assim como pelo fato de ser suplemento. É só um suplemento, então está tudo bem. Para a maioria deles, para aqueles que a gente mencionou aqui, de fato não teria nenhum problema, não. Até mesmo para o magnésio, paciente sem doença cardíaca, a gente também não teria grandes problemas. Para quem tem doença cardíaca, é preciso especificar qual é e ficar dosando o magnésio regularmente para evitar maiores complicações. Nosso ouvinte Joelma de Souza está ouvindo o Panorama 95 e quer saber, doutor Wander, se na hora de pedalar, se ela pode consumir Red Bull. Ela está ouvindo em casa ou está aqui no estúdio? Ela está ouvindo em casa ou está ouvindo em casa? Está aqui nos estúdios. Está aqui nos estúdios. Está mentindo, Geraldinho? Joelma, é o seguinte, o Red Bull é considerado um energético. Alguns pacientes, a gente já alguns e não foram poucos, a gente já ouviu relatos de pacientes que ao consumir esses energéticos, eles têm uma elevação da frequência cardíaca e uma percepção das batidas do coração, que a gente chama de palpitações. Se é este o caso, a gente recomendaria que não fosse utilizado. Porém, eu já fui meio que cegamente, meio que
na onda, na maré, eu já fui muito contra o uso desses energéticos, independente de estar fazendo exercício físico ou não, porque fica no popular que esses energéticos eles causam arritmia. As principais substâncias que são contidas dentro do Red Bull e dos demais energéticos são a cafeína, a taurina e o L-inositol. Eu fiz uma pesquisa dessas substâncias, especialmente da taurina, que eu acho que talvez é a mais presente nesses energéticos, e de fato eu não encontrei nenhuma evidência de que essas substâncias elas provocam e induzem de fato arritmia. Em relação à cafeína, os estudos são extremamente controversos, assim como o ovo. Acho que não tem dois alimentos que sejam mais polêmicos do que o ovo e o café. Porque tem um estudo que todo ano sai um estudo dizendo que o ovo faz mal para a saúde. Aí, 6 meses depois, o ovo é o alimento mais completo que existe, porque ele tem proteína, ele tem gordura e ele tem carboidrato. Aí depois sai um outro dizendo que o ovo tem colesterol e aumenta o colesterol. Aí depois chega outro dizendo que a suplementação com ovo, com cuidado, ela pode ser boa. A mesma coisa acontece com o café. Então você tem um monte de estudos e os estudos eles se contradizem. Você tem um estudo que diz que o café ele pode prevenir a arritmia, o que é até um contrassenso, mas está lá, foi estudado e é isso que está no resultado dele, enquanto outros estudos apontam que o café piora certas arritmias. Então, a cafeína, que está contida também dentro do Red Bull e de diversos desses energéticos, ela pode piorar alguns pacientes. Então, via de regra, o que é que eu oriento aos pacientes? Se você toma e nunca sentiu nada, continue, e não tem nenhum problema cardíaco também, pode continuar tomando, não tem problema. Desde que faça o uso do bom senso. Eu não vou pedalar quantos? Pedala quantos? Tá sem pedalar, faz um ano já, tá sem pedalar. Ó, daí vou pedalar. Ele quer voltar a pedalar agora. Tá, vou pedalar 20 km. Vou pedalar 20 km. Bota 5 aí pra ela. Pronto, tá bom. Não, mas pra amiga bota 30. 30, pronto. Vou pedalar 30 km. Eu vou levar 4, 5 Red Bull. Eu acho um pouquinho demais, entendeu? Mas vou pedalar esses 30 km e levar um frasco de energético ali para beber no meio da bebida. Não me parece algo que seja danoso, com risco à pessoa, desde que ela não sinta nada. Porque, mais uma vez, como a gente disse, os estudos não apresentam, os estudos são controversos. Você pega um estudo, está lá dizendo que parece que faz mal, outro diz que parece que faz bem. O que é que eu acho? Que os estudos dão uma noção da população geral, mas cada organismo tem o seu modo próprio de funcionar. Então, se você testou e não funcionou, e você não se sentiu bem, pare de usar, é o melhor. Se você testou e usou e não está sentindo nada, desde que use com moderação, com bom senso, vou usar um frasquinho durante a corrida toda, beleza, não vejo maior problema não. Aí vai exagerar também, como algumas pessoas me perguntam, doutor, faz mal tomar café? Eu digo, você toma quanto? Eu digo, eu tomo uma xícarazinha de manhã. Continue. Faz mal tomar café? Você toma quanto? Eu tomo uma garrafa de manhã, uma garrafa de tarde, e se eu virar à noite eu tomo outra garrafa. Eu digo, olha, isso aí qualquer ser humano vai ver que isso não é normal. O refluxo agradece, inclusive. O refluxo agradece. Exatamente. Então, assim, com bom senso, se não tiver nenhum sintoma ao praticar o exercício, eu não veria contraindicação, não. Aí vem o nosso amigo Danilo aqui, lá de Ouro Branco, né? E diz que mistura Red Bull com uísque. Aí no outro dia tem palpitações, parece que o coração vai sair pela boca. Né? E isso tá, inclusive, nas músicas de forró, né? Uísque, Red Bull e mais uma cerveja, e lá vai. Aí, assim, você tá juntando... provavelmente uma substância que veja só, aí você tem uma substância que em algumas pessoas pode causar sintomas, que é o Red Bull energético, e uma substância que na maioria das pessoas ela vai causar alterações no sistema cardiovascular, que é o álcool. Ainda mais exagerando, que as pessoas às vezes, rapaz, eu bebi, eu acho que teve um problema com a batata frita ou então com gelo, né? Aí você diz, bebi 2 litros de uísque, mas o problema foi o gelo, foi a calabresa, foi o espetinho que eu comi. Não, o excesso de bebida alcoólica, na maioria das vezes, é o responsável por esse tipo de sintomas que o paciente apresenta. Existe, inclusive, um termo nos Estados Unidos que a gente chama de holiday heart, que é o coração depois do feriado. Lá nos Estados Unidos, os feriados quase todos são na sexta-feira ou na segunda. Então, lá todo ano tem um monte de feriadão emendado. E aí o pessoal pega e bebe
para se acabar mesmo, como se não houvesse amanhã. Quando chega na segunda-feira ou na terça, dependendo do feriadão, estão todos batendo na porta dos hospitais com arritmias, especialmente a fibrilação atrial. Esse é um termo consagrado lá nos Estados Unidos. Então, aqui você mistura uma substância, que é o Red Bull, que a gente está dizendo que pode, não está dizendo que vai, mas pode, em alguns pacientes, causar algum tipo de desconforto ou algum tipo de alteração. Com a outra substância, que é o álcool, ainda mais, né, é frequente acontecer isso em grandes quantidades e que na maioria ou em quase todos os pacientes irá promover alterações. Ele aumenta a pressão, ele pode aumentar a frequência cardíaca, então ele vai trazer prejuízos sobre o sistema cardiovascular, ainda mais sendo em excesso. Então é você juntar a bomba relógio, ela está pronta e armada para em algum momento ela estourar, ela explodir. Dr. Wander Uida, médico cardiologista, ele atende no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 994310681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. 7h43. Eu volto já após o nosso intervalo começar para conversar com o nosso